Bom, pessoal, então seguindo aqui na nossa aula sobre a relação entre turismo e transportes, a gente vai analisar um pouco como é que é essa estrutura do sistema de transportes no Brasil. Então, tendo em vista aquilo que eu tinha comentado, né, sobre essa relação entre sociedade e meio, é interessante a gente perceber o quanto vai influenciar também na definição dessa rede de transportes os próprios elementos geográficos tradicionais, assim como a questão do relevo, da hidrografia, né, e aspectos nesse sentido de uma geografia física, assim, que vão ser combinados aos aspectos humanos, do modo como se estruturou, né, essa rede urbana brasileira, né, e aí devido a processos históricos, enfim. Então a gente pode ver, né, nesse mapinha aqui acima de mim, né, o quanto eu tenho as grandes metrópoles nacionais, que são três, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e em que medida elas vão capilarizar os fluxos, né, e as conexões do território nacional, e o modo como cada grande metrópole, enfim, cada cidade dessas vai ter a sua própria região de influência, né, sobre a qual vai, de alguma maneira, exercer essa influência. E aí, então, lembrando, né, da ocupação do Brasil, assim, essa ocupação inicialmente no Nordeste, né, em função do ciclo de açúcar, depois no Sudeste, a questão da mineração, né, e a interiorização do Brasil a partir disso, né, e o modo como o nosso país, por ser principalmente enfim, um país vinculado de uma maneira subordinada, digamos assim, de fornecedor de matérias-primas, né, eu tenho essa concentração da população ao longo do litoral, que é bem clássico, e as redes de transporte, enfim, drenando, né, esses recursos, de alguma maneira, do território mais central, assim. E assim foram que se instalaram, né, no início, as redes de transporte. Então, se eu pego, por exemplo, a evolução da rede ferroviária, aqui nesse mapa do IBGE, dá para ver bem, né? Essa comecinho aqui em 1910, deixa eu dar um zoom aqui, quando estava vinculado à própria escoação da produção de café, né? Aqui no Sudeste, e, enfim, aqui no Rio Grande do Sul também a pecuária, né? O gado, enfim, é voltado para os portos, né? E o uso, de alguma maneira, da hidrovia aqui, no Nordeste também uma rede, mas o que a gente percebe aqui nesse sentido, né, é o quanto essa rede era desintegrada, digamos assim, né? Eu tinha uma malha bem simples, enfim, conectando em geral esses polos de produtores aos portos, né, para a escoação dessa matéria-prima e esse período aí, né, feito sobretudo com investimentos privados, capital externo, né? E a gente vai ver o quanto essa rede, essa malha ferroviária, ela se expande no século XX, mas que de alguma maneira do século XX, de 1960 para 17, teve uma transformação pouca, né? Digamos assim, olha esse eixo estruturante aqui, não integrando, né, o Maranhão com, enfim, integrando esses dois grandes sistemas aqui, né, do Norte, Nordeste e do Sudeste, enfim, né, que é uns projetos de integração nacional, mas pouca coisa. E a gente vai ver o contrário, né, essa expansão massiva que se deu do transporte rodoviário, principalmente a partir dos anos 50 ali, né, com JK, enfim, mas eu tenho realmente uma opção do país por esse modelo, né? Então aqui nos anos 70 já se desenvolve as principais BRs estruturantes assim do território nacional. Se a gente for ver assim, ó, em 70 a diferença que tem em relação a esse mapa aqui já da ferroviária, né? E o quanto isso vai se ampliar e se aprofundar, principalmente aqui em 2017, né? A gente vê essa capilaridade da malha, o quanto ela adquire muito mais capilaridade, enfim, fica muito mais integrado, né, o território nacional em diferentes sentidos por essa malha rodoviária. Então, assim, isso foi uma opção do Brasil, né? Bom, e aí cabe a gente discutir um pouco por que teve essa opção, né, e considerar as alternativas. Então, em parte, eu tenho, né, o uso dos rios brasileiros, né, e se a gente for ver aqui nesse mapa, né, os principais, onde se concentra a maior parte da população aqui no Sudeste, são regiões de planalto, então que tem cachoeiras, enfim, e o Brasil utilizou os rios principalmente para produção de hidrelétrica, né? Por outro lado, né, a produção rodoviária, o modal rodoviário,
ele, como eu já comentei anteriormente, ela tem essa flexibilidade maior do que o ferroviário, ele é mais barato o custo de implantação, e eu tive toda uma internalização da indústria nacional, né? Não só da indústria automobilística, que foi bastantemente favorecida, né? Com políticas públicas, inclusive, mas também da própria indústria de engenharia, né? Aí, se a gente for ver as grandes construtoras nacionais, né? Desenvolvendo, possibilitaram, então, a construção dessa rede, dessa malha rodoviária bastante robusta que se deu. E eu tinha nesse período também, de alguma maneira, né, um eixo claro dessa política, né? Então, diferente daquela política ferroviária ali, em que cada da instalação, né, inicial das ferrovias, em que cada estado, digamos assim, tinha um processo próprio, né, era um processo muito vinculado aos estados, digamos assim. Aqui eu tenho essa integração nacional já desde o começo, com essa liderança clara do governo federal, que estabeleceu um modelo que depois foi, de alguma maneira, replicado pelos estados e municípios, né? E eu tinha essa divisão também da malha federal, estruturante, digamos assim, das BRs, né? E das RS, no caso do Rio Grande do Sul, ou das rodovias estaduais, que iriam, de alguma maneira, fornecer a conexão entre essas BRs, né? Então, tinha essa articulação das diferentes esferas do Estado, né? Município, Estados e União, trabalhando de uma maneira articulada nesse projeto conjunto, né? Eu tinha também algumas definições bastante claras de competências, assim, por exemplo, do DNR, construindo essas estradas, e tinha um imposto específico na gasolina que ia para subsidiar essa construção. Então, tinha um recurso vinculado, né? Diferente, por exemplo, de estar vinculado a uma discussão orçamentária anual. Claro que sempre existe, né? Mas existia um recurso, uma fonte específica, né? Para financiar esse tipo de projeto, que hoje em dia é mais difícil, né? O Estado brasileiro não tem uma capacidade de endividamento tão forte, e aí, por isso, né, esses projetos se contar com a iniciativa privada também, né, para isso, que é um pouco essa aposta que tem agora nas concessões, né? E se a gente for ver esse modelo do Estado implantando a infraestrutura, ele também aconteceu no modal aéreo, né, em que eu tinha infraero, e, enfim, apesar de ter as operações, né, sempre serem empresas privadas, mas a instalação do modelo dos terminais e das vias, enfim, o controle do tráfego, inclusive, né, tudo era vinculado ao Estado, não é verdade? Então, esse mapa aqui do IBGE é interessante porque ele vai nos mostrar, né, como é que é toda essa rede de transportes brasileira, né? Então, aqui nesse primeiro quadro, aqui a gente consegue ver, por exemplo, as rodovias estruturantes do território, como eu comentei aquilo, né? Então, não sei se vocês já pararam para pensar no número das BRs, né? Isso tem um sentido também, né? Eu tenho as BRs que começam com 1, que vão de norte a sul, né, do país. Então, mais próximo do litoral, menor o número, maior o número mais a oeste, né, no interior do território. Então, a primeira aqui é a BR-101, a BR-116, né, a BR-153, que são as que vão cortando assim o Brasil de norte a sul. E, transversalmente a isso, eu tenho as que vão do eixo leste-oeste, né, as número 2, então a 290, a Freeway, né, depois a 293, aqui mais perto de Pelotas, e as rodovias chamadas de ligação, assim, que vão conectar, então, né, as rodovias 1 e as rodovias 2, que são as 4, né, as 473, 471 e outras estradas assim, né? As de número 3 vão ser essas que vão ser verticais, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, o Rio Grande do Sul fica um pouco mais fácil, né, da gente visualizar, porque a gente conhece um pouco melhor, né? Então, aqui a 290, que vai cortar o estado de leste a oeste, né? A 116, que vem lá desde Santa Catarina, enfim. Depois esse outro eixo aqui, né, a 153, no meio aqui, que passa ali por Santa Maria, enfim. Aumentar esses 158, perdão. Né? 153 está aqui, ó. As de número 3, né, que vão ser essas diagonais, como eu tenho aqui a 356, que é bastante importante, que vai
que vai em direção a Erechim, Passo Fundo, por ali, e depois as 4, que são as rodovias de ligação. Né? E eu tenho também um outro número, digamos assim, que seria 0, né? Que daí são as radiais, que no caso das BRs partem de Brasília, 01, 02, e no caso aqui do estado, né? Partem de Porto Alegre. Então tem a 020, que vai para essa região aqui da Serra, né? A 030, que vai para o litoral, a 040 também vai para o litoral. Então, um pouco essa estruturação, essa lógica assim, do sistema como um todo integrado, e que vão contribuir, né? Então, todos os entes para o fortalecimento dessa malha rodoviária. E aí, num certo sentido, a gente percebe que tem uma conexão entre essa malha, né, e a própria localização do turismo no Brasil. Né? Então, esse mapa aqui, eles nos mostra onde é que são os principais polos de empregos em turismo, que a gente usa como, né, uma chave para a leitura onde está localizado o turismo. Então, a gente percebe essa concentração muito forte no Sudeste, né, assim como a concentração populacional, como a própria concentração da rede de transportes, né, Rio, São Paulo aqui, né, e esses vários destinos, tanto no litoral quanto na Serra, aqui, e esses pontos depois no Nordeste, aqui no estado, essa concentração bastante forte ali também, Porto Alegre, Serra e litoral, né, um ponto que a gente pode ver. Um outro estudo que eu realizei, inclusive com dados da ANTP, foi de visualizar os fretamentos eventuais, né, interestaduais. E aqui a gente consegue ver um pouco todas essas ligações que existem de fretamentos, né, entre diferentes destinos brasileiros. E a gente vê que, por mais que os fretamentos eles mudem ano a ano, né, por conta de algum evento, enfim, eles são muito sensíveis a esse tipo de questão, a gente tem alguns destinos que acabam sempre, de alguma maneira, aparecendo, né? E aí, muito forte, por exemplo, os tratamentos aqui em destino como Aparecida, ou esse fluxo aqui, Rio-São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, né? Depois, Foz do Iguaçu aqui, então, essa concentração bastante forte ainda em torno de São Paulo e do eixo sudeste, né, digamos assim. E depois aqui um outro sistema, um outro polo, assim, digamos, no Nordeste. Né? E esse vínculo com os países do Prata aqui mais ligados ao Rio Grande do Sul e a Paraná e São Paulo. Né? Então, o que a gente percebe, né, avaliando como é que se deu essa estruturação dessa rede, como é que se formam essas redes de transporte, né? E eu tenho diferentes tipos de rede, né? Então, eu tenho, por exemplo, a rede ponto a ponto, eu tenho a rede centralizada, em que eu tenho um centro, né? E esse centro vai conectar diferentes localidades, uma rede difusa, em que os diferentes pontos estão se conectando e eu tenho essa distribuição maior dos fluxos. Então, a gente percebe o quanto, aqui no início, né, eu tinha uma rede mais vinculada a esse modelo centralizado, né, por mais que tivesse já uma certa integração, e o quanto isso, aos poucos, né, em 2017, a gente vai ver como ela se torna mais difusa, né, permitindo essas diferentes conexões. E se eu tenho problema numa estrada, enfim, posso pegar outra e tal. Né? E o quanto esse tipo de modelo aqui da rede difusa, ela é muito própria do modal rodoviário, né? E porque, enfim, o modal que tem como eu comentei anteriormente, né, tem um custo menor e tem justamente, ela permite essa flexibilidade, digamos assim, né? A malha em rede permite essa flexibilidade, que é diferente, por exemplo, do modal aéreo, né? Em que diferente de cada um pegar o seu carro, de um ônibus ou um caminhão poder escolher a sua rota, né? No modal aéreo, em geral, tem que ter essa concentração de pessoas para levar do ponto A para um ponto B. E se eu tenho sempre linhas lineares, né, acaba ficando um pouco aquela viagem cansativa, que tinha até aquela musiquinha da Varig lá, né, de parar em parar, assim, né, de fazendo uma linha, digamos assim, com diferentes escalas ao longo do caminho. Né? Então, isso é uma possibilidade de conexão. Mas uma outra, né, que é bastante utilizado hoje em dia e que utilizou bastante os fluxos aéreos, é o modelo Hub and Spoke, a gente chama, né, em que ao invés de eu ligar todos os pontos, aqui eu tenho
esse exemplo da figura aqui, né? São 6 pontos. Se eu fosse ligar o ponto A ao ponto B, os 6 pontos diferentes, né? Eu posso imaginar que esses 6 pontos são os mesmos dessa rede aqui de cima, né? Cada ligação custa 3.000. Ao final, eu teria um custo de 15.000 para fazer essa conexão, né? Então, o que é uma possibilidade de fazer? Fazer com que todos esses fluxos desses diferentes 6 pontos de partida aqui tenham uma convergência em um ponto central, né? E desse ponto central eu vou levar numa aeronave maior para um outro hub importante, e de lá eu vou redistribuir esses fluxos, né? Então, eu tenho aqui, esse modelo tem conexões, né? Que me permite um custo total do sistema, em vez de 15.000, de 5.850, por exemplo. E é o que a gente vê bastante claro, por exemplo, em alguns destinos que se especializam como hubs aéreos, né? Como é o caso de Dubai, né? Que passa a ser esse grande hub entre o Ocidente e o Oriente, mas como é o caso também do Panamá, né? Entre a América do Sul e América do Norte, ou a Cidade do Cabo, ou no caso do Brasil, né? São Paulo, para qual convergem os fluxos e depois se distribuem, né? Tanto do norte para o sul como do nordeste, enfim. E, digamos assim, o fato de ser um hub desses, né, de contar com essa estrutura para um destino é algo que torna bastante importante no sentido de que barateia os custos de acesso a esse destino, né? Então, uma das discussões que teve ainda está em discussão, né, nesses últimos tempos aí, é a instalação de um hub aéreo no Nordeste, né, entre as capitais, né? Então tinha uma disputa entre Natal, Fortaleza e Pernambuco para ver quem é que ia ser o hub das principais companhias, né? E de alguma maneira as companhias cada uma elegeu um pouco um destino diferente, assim, né? Enquanto hub, mas pode dizer que Pernambuco foi quem levou assim a maior destaque, né? Principalmente ali da Air France e da Latam. Então a gente vê que esses diferentes modelos de rede, de malha, vão resultar depois em estratégias diferentes por parte das companhias aéreas, por exemplo, né? Então aqui eu tenho a malha da Azul e a malha da Gol, e eu noto que a malha da Azul ela é muito mais distribuída, digamos assim, né? Então a Azul oferece uma oferta maior de destinos, né? Mas a Azul também ela opera com aeronaves menores, né? Então ela encontrou esse modelo de utilizar aeronaves menores que gastam menos combustível e fazer essa oferta principalmente nessas cidades médias do interior do Brasil. É diferente da Gol, por exemplo, que utiliza principalmente o 737, né? É um avião bastante conhecido, tem esse tamanho médio para grande, assim, digamos, né? E a gente for ver, assim, a operação está concentrada aqui no eixo Rio-São Paulo, ali, a gente vê, ó, de 47 a 88 mil passageiros, né? Enquanto o maior trecho aqui da Azul está 36 mil passageiros. Então, a gente percebe essa concentração onde tem os fluxos principais, onde tem essa concentração demográfica e utilização de aeronaves maiores, enquanto que a Azul, a utilização de aeronaves menores e uma rede mais distribuída, digamos assim, atendendo a mais destinos, né? E aí, esse ponto, né, nessa articulação que a gente vê entre transportes e turismo, eu trago aqui duas notícias. Eu acho que seria interessante a gente refletir um pouco, né, e pensar o quanto elas influenciam a própria política de turismo. Aqui, no caso, em 2019, São Paulo reduziu o ICMS do combustível da aviação, né, lembrando que isso até então era uma política estadual e cada estado, digamos assim, praticava um preço. Então, uma das políticas de incentivo ao turismo, por exemplo, nos estados do Nordeste, era reduzir o ICMS desse querosene de aviação, né, para estimular mais voos até lá. E São Paulo tinha um ICMS de 30%, se não me engano, era bastante caro, mas mesmo assim, pela concentração que tem populacional, enfim, por ser esse centro importante que ele acabava sendo o principal hub, né, de voos do país. Então, o que São Paulo fez? Ela reduziu esse ICMS, né, e ao mesmo tempo colocou algumas contrapartidas para as companhias aéreas, né, como por exemplo a possibilidade de abrir o bilhete, ou seja, se a pessoa tem um voo saindo, sei lá eu, de Curitiba para Pernambuco, com uma escala em São Paulo, ela pode parar um dia e ficar em São Paulo, né? Então São Paulo percebeu assim que tinha um fluxo bastante grande, mas muita gente ficava em trânsito ali, né? Então como que eles poderiam
fazer com que essas pessoas ficassem no destino. Então, uma possibilidade foi essa, né, de negociar com as companhias essa abertura do bilhete, né, das conexões, e também essa redução do ICMS permitiu com que mais voos começassem a, enfim, se tornaram viáveis, né, de sair a partir do estado, e não só na capital, mas também em outros aeroportos regionais, né, menores do estado. E uma outra, enfim, isso foi logo antes da pandemia, né? E uma outra política, né, que tem uma implicação também, em Jericoacoara, no Ceará, que era essa vila de pescadores, enfim, que ficou super conhecida depois daquela reportagem do Washington Post, e depois veio todo o pessoal do windsurf para lá, né? Mas era ainda assim uma vila que tinha esse charme rústico e tal, e para se chegar lá, o aeroporto mais próximo era Fortaleza, que fica uns 300 quilômetros, né? Então, imagina, 300 quilômetros de ônibus, e depois ainda tinha que pegar uma espécie de um caminhão, assim, né? Uma jardineira que chegava até a vila, porque o acesso era por uma areia, assim, batida, né? Bem difícil, que carro não conseguiria passar. E aí se instalou um aeroporto ali, né? E com esse aeroporto a gente percebe um outro perfil de visitante, né? Não mais quem estava disposto a entrar na sua jardineira e a ficar 3 horas, né? Enfim, na estrada, né? Mas muito mais vinculado a uma questão de um turismo de luxo. Eu tenho um aumento do valor imobiliário das terras ali, que acabou encarecendo bastante a vila e expulsando alguns moradores. Esse movimento de gentrificação que a gente percebe que é muito comum em relação ao turismo, né? E, enfim, que tem alguma série de movimentos de contra-resistência, enfim, mas que às vezes ele se impõe. Bom, e então, por fim, né, uma coisa que eu gostaria de comentar é que eu falei aqui ao longo desses 2 vídeos bastante dessa relação entre turismo e transportes a partir de uma perspectiva interdestinos, digamos assim, né, entre diferentes destinos. Mas toda essa discussão que a gente faz sobre mobilidade, sobre transporte, ela também pode ser aplicada para o interior de um destino, né, e o quanto essa rede de transportes e essa capacidade de mobilidade que o turista vai ter dentro do destino, conectando os diferentes atrativos, vai influenciar a própria atratividade desse destino, né? Por exemplo, um caso de uma cidade que eu tenho os atrativos dispersos, né? Quando eu tenho ali uma linha de turismo, alguma coisa assim, integro isso tudo, né? Fica muito mais fácil eu perceber aquela cidade enquanto turística e de eu me movimentar em relação a ela, né? Uma coisa que mudou muito isso nos últimos 10 anos, digamos assim, foi o surgimento realmente dos aplicativos de carona, né? Porque antes, enfim, ou eu pegava um táxi e o táxi sempre tinha aquela desconfiança, que eu não sabia onde a pessoa talvez fosse me levar ou não, né? E o quanto isso reduziu bastante com os aplicativos enfim, celular, né? Então, pegar um ônibus também, eu tinha que entender como é que funcionava o sistema de ônibus e de metrô, enfim, de cada cidade, né? E então, quanto isso influencia. E aí, para mostrar isso, né, eu trouxe aqui um mapa de Porto Alegre e a relação da oferta hoteleira da cidade. Então, a gente percebe aqui, essas estrelinhas aqui, é a rodoviária e o aeroporto, né, e nos losangos vermelhos, os diferentes acessos da cidade. E a gente vê o quanto essa oferta está concentrada, principalmente no centro, né, por mais que, de alguma maneira, o coração de negócios assim, da cidade tenha se deslocado um pouco do centro para essa outra mancha ali, um pouco à direita. A gente vê que tem o centro, né, que não é no meio do mapa, né, perdão, para quem não conhece, que é abaixo daquela primeira estrelinha ali, mas ele se deslocou um pouco para a direita ali em relação ao bairro Moinhos de Vento, enfim, e para a Zona Sul ali em relação ao bairro Menino Deus. Mas a gente percebe que ainda assim, né, eu tenho essa concentração bastante forte no centro, e que eu tenho as principais vias que vão estruturar, digamos assim, a rede urbana da cidade, viária, né? E esse ponto aqui também dos acessos, né? Então, o acesso pela 116, essa proximidade do aeroporto, é um local em que eu tenho uma concentração de oferta bastante grande, também aqui em relação a 290, o quarto distrito ali, onde é um outro acesso, né? E por outro lado, digamos assim, longe desses acessos da cidade, a gente percebe que não tem quase nada, né, de oferta hoteleira. Tem ali, por exemplo, esse último acesso aqui, mais ao sul ali, né, para Viamão,
tem nada, né? Até porque, enfim, pouco fluxo tem, né? Mas o fluxo da cidade ele acaba passando por aí, então a gente percebe o quanto isso, por aí eu digo, né, nos anos 90, 116 ali, e o quanto isso influencia a própria instalação da oferta da rede hoteleira dentro da cidade, né? Então, acho que era isso aí. Até mais.